Salve pessoal, então aqui nesse capítulo a gente vai trabalhar aí com oscilações, né? Oscilação, o próprio nome já fala, né? Quer dizer aí que você vai ter um movimento aí que a posição ela vai ser inconstante, né? Ela vai ficar mudando e retornando também à mesma posição, né? Em alguns momentos. A oscilação ela pode ser periódica, né? Quando ela é periódica, ela vai se repetir em intervalos iguais, né? Então, o período é o tempo necessário para você ter um ciclo completo, uma oscilação completa, né? O móvel ele se deslocar e voltar para a mesma posição que estava, né? Isso daí vai ser o período, né? Um ciclo completo. É, a frequência é a quantidade de ciclos executados por segundo, no caso. Aí a gente utiliza o Hertz, né, como unidade. Mas nem sempre a frequência é em oscilações por segundo, né? É muito utilizado, por exemplo, o RPM, por exemplo, que é rotações por minuto, né, que é para cada 60 segundos. Então, quando você calcular a quantidade de ciclos por segundo, você vai estar usando aí a unidade do sistema internacional, que é o Hertz, né, que é a unidade para frequência, né, do movimento. E frequência e período eles são inversos, né? Frequência e período um é inverso do outro. Se eu tiver o valor de um na mão, quiser calcular o outro, basta dividir um pelo valor do outro. Movimento harmônico simples, né? O primeiro movimento aqui importante, aqui oscilatório importante. O jeito mais simples aí de entender, né? Um movimento de um sistema massa com mola. Por exemplo, você tem uma massa aqui presa a uma mola, você estica ela, né, e solta, ela vai ficar oscilando, né, ela vai ficar com esse movimento aí de vai e vem, né. No harmônico simples, a oscilação a gente despreza os atritos, né, então a amplitude aí do movimento ela vai ser constante, né. Então se você soltar o bloco aqui, né, ele vai ficar indo e voltando na mesma posição para sempre, né? Você não vai ter atrito para dissipar, né? Então é um movimento bem simplificado mesmo, né? Que onde você despreza a situação do atrito. Em alguns casos, né, em intervalos de tempo pequeno, é possível você simplificar casos aí complexos para movimento harmônico simples, né? Quando você trabalha com um tempo pequeno, né? Não dá tempo aí do atrito dissipar aí a energia do sistema e a velocidade e a amplitude, né? O que acontece? Se você colocar aqui, projetar, por exemplo, aqui num rolo de papel em movimento, né? Você vai obter aqui senoides e cossenoides, né? Então você vê que esse movimento oscilatório, né? Ele é bem representado utilizando funções cosseno e seno, porque são funções periódicas, né? A função cosseno ela se repete, né? Em intervalos iguais aí, a seno também, né? Então a equação da posição ela pode ser dada por essa fórmula aqui, né? X é a posição, A é a amplitude do movimento, né? O deslocamento máximo que ele faz ali. Cosseno, aqui você vai ter ômega, né? A letra grega ômega, né? Não confunda aqui com W. Isso daqui é chamado de frequência angular. É uma forma aí de você inserir a frequência de forma que resulte num ângulo aqui dentro, né? Porque quando você calcula cosseno, o cosseno de um ângulo. Então essa frequência angular aqui ela é calculada em radiano por segundo, né? Porque você cancela aqui o segundo com o segundo do tempo e fica radiano aqui dentro. Então essa frequência angular aqui é calculada com 2π vezes a frequência normal, a frequência em hertz normal, né, que a gente trabalha.
Aqui é o instante de tempo, né, que você vai trocar para descobrir onde o móvel vai estar, né? Então isso daqui é a sua variável aqui da equação. Para cada tempo que você colocar aqui, você vai obter um x diferente, né? Um x aí ele vai mudando aí de acordo com o valor que você troca aqui no tzinho. Algumas vezes vai dar o mesmo valor, né? Até porque essa função aqui ela é periódica, ela se repete em intervalos de tempos iguais. E aqui é uma constante de fase, né? É um ângulo associado à posição inicial, né, do sistema. Então, quando você liga o cronômetro, a posição da massa ela vai ter um ângulo associado a ela. Quando a gente for dar uma olhada ali na relação de MHS com MCU, né, que é o movimento circular uniforme, vai dar para entender melhor isso. Mas por enquanto, isso aqui é a letra grega φ, é a constante de fase, e ela é associada à posição inicial do móvel, né? Só que não é em metros, é em radiano, né? Que é medido isso aqui. Se você derivar a posição no tempo, você obtém essa equação aqui da velocidade. Então, se você pegar essa equação aqui e fazer a derivada dela, você obtém isso aqui, né? Então, você percebe que também a velocidade ela também ela oscila também, né, periodicamente, né? Então ela vai se repetindo, né, intervalos iguais, aí você tem repetições. E se você derivar a equação da velocidade, você tem a aceleração, né, que é essa equação aqui de baixo. Então você pegou essa equação de cima, derivou uma vez, você obtém a velocidade, derivou mais uma vez em cima da velocidade, vai achar aqui a aceleração. Aqui você vê as formas de onda, né, da equação da posição, equação da velocidade, equação da aceleração, né? Então você percebe aqui que quando, por exemplo, a posição ela está num extremo, né? O que que você vai ter? Ó? Você vai ter que a velocidade ela vai estar zerada, ela vai estar nesse ponto aqui, ó. Então, nas extremidades da oscilação, a velocidade é nula. E a aceleração ela é máxima também, né? Máxima e contrária ali ao deslocamento, porque esse tipo de movimento você tem ali uma força contrária, né? Que faz o objeto voltar, né, para o lugar, né? Ele tende a uma força sempre tendendo a fazer o objeto ele voltar nas condições ali iniciais, né? Aqui tá, né, sem gráfico para a gente ver e entender melhor aqui a oscilação. Ó. Então percebe, na extremidade esse vetor verde aqui, que é a velocidade, ele se anula nas duas extremidades. E o deslocamento ele é máximo. Tá vendo que é o x, esse vetor preto aqui, o deslocamento é máximo, é o valor da amplitude. E se for olhar a aceleração ela é máxima também, ó, nas duas extremidades. É quando o vetor ela tem o maior tamanho possível. E você repara também que a aceleração ela sempre aponta para o centro do movimento, né? Então ela acelera, né, quando ele está indo ao encontro da origem, e ele freia quando está se afastando, né? Então ele tende a ajudar a oscilação dessa forma, né? Quando ele está se afastando, a aceleração ela vai aumentando para poder parar o móvel, né? E depois a aceleração ela vai ajudar, né, o móvel ganhar velocidade indo em direção ao centro. Então a gente viu aqui nas extremidades como funciona, né? Por outro lado, no meio aqui no centro, na origem, né, que é chamada na parte central, que é a parte onde a mola ela não está deformada, você tem a posição zero, né, claro, né, porque é a origem, né? Esse vetor preto ele se cancela aqui no meio, ele se cancela.
a velocidade é a máxima possível. Então você tem a máxima velocidade possível aqui no meio do movimento. E a aceleração ela é nula. Nula porque a mola não está deformada, né? Nem comprimida nem esticada. Resumindo então, a velocidade ela é nula nas extremidades e máxima no centro. Já a aceleração ao contrário, ela é máxima nas extremidades e nula no centro. Então isso daí é importante, aí vai ser utilizado adiante. Aqui mais uma forma da gente ver, né? Isso aí também vale para pêndulo também, que pode ser aproximado aí, a gente vai ver também como movimento harmônico. E para o sistema massa-mola, aceleração é máxima na extremidade, velocidade é nula aqui na extremidade, porque o móvel está trocando de sentido. Já no centro aqui a aceleração é nula, porque a mola não é deformada. Já a velocidade é máxima. Na outra extremidade, aceleração máxima de novo, né? Então funciona assim, a aceleração ela é máxima sempre nas extremidades e a velocidade ela vai ser máxima no centro. Então nesse tipo de oscilador chamado linear, né, no sistema massa-mola, você vai ter aqui um bloco de massa m oscilando, né? K é a constante elástica da mola, então é possível calcular o período de oscilação com essa fórmula aqui. O período é o tempo necessário para você ter um ciclo completo, né? A mola, o bloco ele ir e voltar para a mesma posição nas mesmas condições iniciais, né? A lei aí que governa a deformação da mola é a lei de Hooke, né? Então, quanto mais deformada, mais você vai ter força aplicada na mola. Então, quanto mais esticada ou mais comprimida, né, maior a a força, né, em cima do bloco. Energia. Então, basicamente, né, você tem inicialmente aí dois tipos de energia, né? A cinética e a potencial elástica, né? Então pode ter casos aí que você tem o bloco suspenso no ar, assim, aí você pode ter a gravidade também, energia potencial gravitacional. Mas o sistema básico aqui no MHS é energia cinética e potencial elástica, né? A cinética ela depende da velocidade, ó, depende da massa e da velocidade, e a potencial elástica depende da deformação da mola. E aqui é a constante da mola também, né? A soma das duas é a energia total do movimento. Essa energia total do movimento você pode calcular ela de forma simples usando, por exemplo, a extremidade. Na extremidade, a energia cinética é nula. Então esse K aqui ele é zero. E a energia que eu vou ter é a potencial elástica. Porém, esse x aqui na extremidade, ele nada mais vai ser do que a amplitude do movimento. Então, por isso que é Ka ao quadrado por 2. Então, a energia total ela pode ser calculada dessa forma aqui, né? É a energia na extremidade, né? A energia potencial elástica na extremidade. Nada mais é do que isso. E você vê que essas energias elas ficam mudando, né? Nas duas extremidades, ó, aqui eu tenho uma extremidade e aqui eu tenho outra. No ponto menos A e no A eu tenho as extremidades. Você vê que a energia cinética, que é azul, ela é zero nas duas extremidades. Por outro lado, ela é máxima aqui no meio. Já a potencial, que é essa meio bege aqui, né? Ela é máxima nas extremidades, porque a mola está muito deformada, né? Ela está com a máxima deformação possível. Então eu tenho a energia armazenada ali, energia potencial, nas duas extremidades. E ela é nula no meio, porque a mola não vai ter deformação, né? Então se eu voltar, vamos voltar aqui. Ó, então você vê, ó, na extremidade, ó, a velocidade se anula, então a energia cinética é zero. Por outro lado, a energia cinética aqui no meio ela é máxima. A aceleração.
né, que tem a ver com a deformação, ela vai ser máxima nas extremidades, que é quando tem a maior energia potencial elástica possível, e ela vai ser zero aqui no meio, que é quando também a energia potencial elástica ela vai ser nula, porque a mola não está deformada. Pêndulo. Então, um pêndulo, né, quando você trabalha com ângulos pequenos, você pode aproximar o pêndulo para um movimento harmônico simples, né, para ângulos pequenos aí. O pêndulo, você trabalha com três tipos de pêndulo, né? O pêndulo simples é quando você pega o sistema mais simplificado possível, né? A massa aí você trabalha em cima de um ponto, você fica concentrado ali num ponto. E aí o movimento oscilatório, né, ele vai ter um período aí que depende do comprimento do barbante e da aceleração da gravidade. Isso daqui é bem importante, né? Porque não interessa a massa do pêndulo. O período é o mesmo. Se você tiver um pêndulo aqui de 10 quilos e um pêndulo aqui de 1 grama, o período de oscilação ele vai ser o mesmo, né? A gravidade acaba compensando, né? A gravidade que é o que mantém aí, faz o papel da força, né? Ela acaba compensando, né? Quando a massa ela é maior, ela tem mais inércia, porém a gravidade ela vai, né, vai atuar mais, né? O peso ela vai ser maior, né, do objeto e vai compensar. Então, muita gente assim pode pensar que com a massa grande vai ser pesado, você vai demorar mais, né, para poder você ter o deslocamento, mas não. O período ele não depende da massa. Então isso daí que é importante. No pêndulo simples, o período, que é o tempo de uma oscilação completa, ele é independente da massa. Não importa se você tem uma massa aí de 10 quilos, 100 quilos ou de 1 grama, vai dar no mesmo. Pêndulo de torção, né? Então o próprio nome fala, você torce ele, né? Aí você vai ter duas dependências aqui. O momento de inércia, né? Que é a inércia da rotação, né? E a constante aqui de torção, né? Que depende aí do pêndulo, né? Que você está trabalhando. E o pêndulo físico, né? O pêndulo físico você tem uma massa que ela não precisa ser regular, ela pode ser irregular. Você vai trabalhar em cima do centro de massa. Você tem que localizar o centro de massa, né? E aí o período você vai calcular também com o momento de inércia. E aqui você vai ter massa, aceleração da gravidade, né? E aqui o braço do pêndulo também, que é o chamado de H aqui, né? Então é isso aqui, né? O mais importante aqui é o simples, né? Saber aí que o período ele não depende da massa. Ele depende do comprimento do barbante. Se o comprimento do barbante ele for grande, aumenta o período. E aceleração da gravidade, né? Quanto maior a gravidade, menor o período, né? Ele oscila mais rápido, né? O vai e vem é mais rápido quando a gravidade é maior, né? MHS MCU. Então repara o seguinte, ó, aqui você tem um MCU, que é o movimento circular uniforme, né? Esse movimento aqui de giro aqui, de circular, né? Com velocidade aqui angular constante, né? Então, se você projetar isso, se você pegar a sombra dessa bolinha que está circulando e colocar no chão, você vai ter um MHS, ó. Tá vendo? Então o MHS ele pode ser projetado como a sombra de um MCU. Né? Então você repara aqui que você pode associar um ao outro. Então isso daí é feito principalmente para determinar a posição. Daí que vem a chamada constante de fase, né? Então você associa o ângulo nesse movimento circular com a posição inicial do bloco. Você vê que eles andam juntos, as duas bolinhas elas estão alinhadas. Ó.
Então você pode associar um ângulo dessa bolinha aqui que está circulando com a posição do MHS. Então daí que vem aquela constante de fase φ, né, que a gente trabalhou lá no início. Movimento harmônico amortecido. Então é uma situação mais real, né? Você tem aí o atrito envolvido, né? Então o atrito ele tende a parar, a dissipar a energia da oscilação, né? Então é o chamado movimento harmônico amortecido. Então você vê que o movimento ele vai perdendo amplitude, né? Ele começa com amplitude grande e o atrito vai dissipando. É uma situação mais real, né? Aqui no caso, um experimento aqui de um bloco num fluido, né? E você vê aqui a equação da posição, né? Então ela vai caindo, né? A amplitude, ela vai perdendo amplitude, ó, a oscilação. Essa queda ela pode ser exponencial, né? Então nesse modelo idealizado aqui você tem uma queda exponencial, ó. Esse B aqui é a constante de amortecimento, né? Isso daqui é o período, né, que você pode calcular, né? O período aí você repara que o período ele não muda, ele perde amplitude, mas o período aqui ele acaba não mudando não, né? Então o período ele não muda, mas ele perde amplitude. E aqui é a energia total, né? Inicialmente aquela mesmo do MHS, K ao quadrado por 2, só que você tem uma queda temporal aqui, ó, da energia. E é uma queda exponencial que a gente vê. Oscilações forçadas, né? Então muitas vezes, né, é possível você aplicar uma força externa para auxiliar aí a oscilação, né? Isso é chamado de oscilação forçada. Aqui você tem a amplitude da oscilação forçada, né? E você repara que você tem duas frequências. Uma é a frequência natural do oscilador, né? O objeto que está oscilando ele vai ter a frequência natural dele. E aqui eu vou ter a frequência da força externa, né? Que é a força que está sendo aplicada ali no oscilador. Uma coisa importante acontece quando essas frequências são iguais. Quando você aplica força com a mesma frequência que o objeto está oscilando, você vai ter a situação chamada de ressonância, né? Então, ressonância é quando você aplica uma força externa aí, só que você aplica ela com a mesma frequência de oscilação ali do objeto, né? Então, é quando você vai ter a máxima amplitude aí de oscilação, né? Quando a amplitude é a maior possível. É o caso de um balanço, por exemplo, né? Então você tem aqui a menina oscilando, né? Ela oscila com uma certa frequência. Caso o garoto ele empurre na mesma frequência da oscilação, a menina ela vai ganhar bastante impulso. Então, o que acontece? Para dar certo o balanço, o garoto ele tem que empurrar justamente, tem que ser sincronizado, né? Ele tem que empurrar justamente quando a menina chegar perto dele. Ele não pode empurrar aqui, por exemplo, quando a menina está longe. Ele vai empurrar o ar, entendeu? Então, o caso de um balanço é uma situação de ressonância, né, com oscilação forçada. Quando a frequência dos empurrões, né, se ela for igual à frequência de oscilação do balanço, vamos por exemplo, a menina ela oscila, demora 2 segundos para ela ir e voltar, né? Se o garoto der o empurrão dele a cada 2 segundos, ele vai encontrar justamente a garota chegando e vai dar aquele empurrão que vai ser efetivo. Então é o mesmo caso aí que eu estou falando, né? A oscilação forçada e a ressonância, né? Ela é bem explicada aqui por um balanço, né? Por uma criança balançando. Você tem a frequência do oscilador, que é a garota, ela está oscilando numa certa frequência, e tem a frequência dos empurrões, que é a força externa.
quando as duas elas são iguais, você vai ter um movimento sincronizado e a menina vai ganhar impulso, né? Então essa aí é a situação da ressonância. Algumas vezes, né, isso daí pode atrapalhar, né, e causar até problemas aí em obras, né? Então é, um exemplo clássico é dessa ponte, né, a ponte de Tacoma, né, que o vento ele provocou essas oscilações aqui absurdas, né, nessa ponte e acabou desabando, né? O vento, a frequência dos ventos, ela era igual à frequência de oscilação natural, né, do material ali que constitui a ponte, né? Os átomos, as moléculas, elas vibravam, né? O material em si ele vibra. Então você tinha uma situação do vento com a mesma entrando em ressonância aí com a frequência natural da ponte e acabando aí que desabou essa ponte aqui, né? Então é outro exemplo clássico que o pessoal dá, né? Quando vai passar em ponte, é, soldados, né? Eles param de marchar, né? Porque aquela marcha, aquele movimento sincronizado, né? Então aquilo ali pode causar dano também à ponte. Então é isso.